Eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também com as visitas do canal. Meus irmãos, se possível, se inscreva no canal e ative os sininhos das notificações aí para você receber uma mensagem quando o senhor fizer lembrar de contar uma obra ou quiser que conte uma obra. Deus seja louvado. Amém. Meus irmãos, eu estava pensando aqui, tem uma playlist aí atrás, aí, em algum lugar aí desse canal, que se você colocar lá para reproduzir, tem mais de 50, vamos dizer, vídeo áudios, né, que na verdade são só áudios. Mais de 50 vezes aí que o senhor tocou para contar uma obra, e dentro dessas obras, às vezes, dentro de cada vídeo áudio, vamos dizer assim, né, que vídeo é porque está como vídeo, mas na verdade são áudios. Tem 2, 3 obras, tem alguns aí que eu conto até 4 obras na mesma gravação. Gravação acho que fica melhor de dizer. Então, ou seja, se for 3, são 150 obras aí para os irmãos escutarem. Louvado seja Deus, na simplicidade, do jeito que aconteceu a obra, meus irmãos. E como eu já falei, Deus seja louvado, eu sinto dizer para os irmãos que na obra passada, a qual eu disse que encontrei com uma moça que ela reclamou, né, que ela parou de congregar por conta de alguém numa visita na casa dela ter profetizado algumas coisas ali que não se cumpriram. Mas eu sei que é a igreja de Deus, porque o Senhor me disse que a congregação que está no Brasil é a igreja do Senhor. O Senhor falou: visita a minha igreja. Então é a igreja de Deus. E lembrando que esse canal não tem nada a ver com essa instituição, no sentido de falar no nome dela. Não tem nada a ver, meus irmãos. Ninguém pediu para dizer nada. Mas eu fiquei com isso no coração porque aconteceu mais coisas. Naquele dia que ela me disse isso, eu comecei a fazer alguns questionamentos a ela. Eu falei: mas como assim? Quem que foi que disse para ela? Ah, um rapaz lá. Eu falei: mas ele que era o do ministério da igreja que estava na sua casa? E ela: como assim? Um ministério, algum irmão que a igreja enviou, que pode falar sobre a palavra de Deus e etc. Ela falou: não, nele não, ele era um irmãozinho que estava junto lá. Aí eu peguei e falei: não, tá vendo? Ó, então pode voltar a congregar, porque não foi os irmãos do ministério. Que quando o Senhor mostra que é para ser apresentado, porque o Senhor, se ele mostra, ele recomenda, então volta a congregar. Infelizmente, algum provável irmão que estava junto lá, estava assim, com a fé muito afinco, e não foi o Senhor de repente que disse. Com certeza, porque não cumpriu o que ele falou. Então só quero deixar bem explicado essa parte, porque no meio da obra que eu contei lá, às vezes a gente lembra que falou, a gente acha que falou, mas acaba não falou. Eu estava escutando lá, então só deixar essa parte aí bem explicado e vamos para a obra, meus irmãos. Eu estava ontem trabalhando e eu vi um senhor caminhando com dificuldade na rua, e o senhor me visitou e me trouxe a lembrança de uma obra. Dentre muitas obras dessa que já se passaram aí, que eu já contei, que tinha uns parceiros, não, eu dizer parceiros, uns irmãos de oração, que são os parceiros de oração, que a gente se reunia, igual diz algumas obras passadas aí, nas madrugadas a gente se reunia todos os dias, orávamos para Uberlândia aqui principalmente, para o Brasil e para o mundo, para todas as pessoas, os lugares que as pessoas iam, e por aí vai. As orações são bem complexas, mas nós orávamos porque estávamos sentindo naquela época, isso aí lá para 2003, 2004, talvez 2005, a gente orou por muito tempo. A gente sentiu uma certa opressão nas ruas. Quem são os mais antigos talvez possa lembrar sobre isso. E nessa época aí, congregava conosco um irmão que eu vou resumir, que para quem chegou hoje no canal, o canal não tem intuito de reconhecer ninguém, só reconhecer o nosso Senhor. Ou seja, dá nada que reconheça que é o irmão X, a irmã X, o irmão Y, não. Porque até por questões jurídicas, nós não devemos
falar no nome das pessoas, nós não devemos expor as pessoas. Tanto que quando eu falo da igreja a qual eu congrego, sou um simples sentador de banco, humilde ali que busca a palavra de Deus, aprende com o Senhor, etc e tal, mas que é muito grande ser um servo de Deus também. Quando eu falo o nome da igreja a qual eu congrego, eu já falo, ó, não falo o nome da igreja, ninguém pediu para dizer nada, porque não foi. Isso aqui é uma obra avulsa que o Senhor pôs no coração de contar e eu já entendi sobre essa obra também. Aí, meus irmãos, e tinha esse senhor que ele começou a congregar em uma cadeira de rodas. Ele teve, se eu não me engano, foi um AVC ou um derrame. E nisso ele ficou assim, as coordenações motoras de fala, de tudo do corpo, já não ficou mais por conta dele. Ou seja, ele só com muito custo mexia a cabeça assim com muito e muito custo e tinha uma dificuldade tão grande de mexer as mãos, fazer um jóia, alguma coisa. Assim, fala então não falava. Se fosse para eu colocar em porcentagem de 0 a 100 o que ele tinha controle do corpo, na coordenação de fala, motora e tal, eu colocaria que ele tinha ali uns 6%, de 6 a 10% só de controle do corpo, que era quando ele balançava a cabeça para frente e para trás, bem com muita dificuldade. E era isso. Ele com muito custo balançava a cabeça, com muito custo para frente e para trás. Então tinha que sempre ter alguém ali empurrando a cadeira junto com ele, né? E tal. E nós estávamos naquela comunhão das orações, vendo o poder de Deus, também infelizmente o maligno, nós repreendendo no nome do Senhor Jesus, o maligno e não vou entrar nessa parte. E nós lutando ali com a arma que Deus dava, né, que é a oração, que é a palavra de Deus, que é a espada que Deus nos dá. Louvado seja Deus. E nós olhamos aquela situação e um dos irmãos, inclusive o que o senhor já recolheu, que eu disse em uma obra outrora aí, nos chamou lá, conversou conosco rapidinho e falou que sentiu de Deus da gente fazer um convite para ele e comprar aquela briga dele diante de Deus e apresentá-lo diante do Senhor em oração constante, falando com Deus, né, claro. E nós concordamos ali naquela situação e no final do culto nós chegamos no irmão e perguntamos. Conversamos com o irmão sobre o que tinha acontecido e tal. Mas quando eu disse que nós conversamos com o irmão e tal, quero dizer sim, junto com a pessoa que estava com ele. Não desfazendo do irmão que estava na cadeira, que era consciente da mente, só não tinha as coordenações de fala, de movimento motor. Se eu tiver errado alguma questão que eu estou colocando aqui, os irmãos perdoam nessa questão de falar movimento motores, né? Vamos dizer assim. Então, mas a pessoa nos explicou tudo que estava com ele. Falamos, irmão, nós estamos querendo fazer uma campanha de oração por irmão. Se o irmão sentir, o irmão pode vir, que aí tinha culto, se eu não me engano, era nas quintas-feiras, ou quinta ou quarta-feira. Não vou dizer, não estou dizendo que é na comum que eu congrego, etc e tal, que eu já disse que eu não vou dizer para se dar nada a entender onde seja. E com isso, ele concordou, nós falamos, nós vamos orar diante por irmão, nós queremos que o irmão esteja conosco, tal dia, assim, 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 que nós vamos orar, nós vamos buscar o Senhor e toda honra e toda glória seja dada a Deus, somente a Ele, como está sendo nessas obras todas que eu já contei. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. E ele com muito custo, balançou assim bem devagar a cabeça para frente, para trás, sinalizando que sim. E assim, ele não ficava parado, porque ele perdeu a coordenação motor, então às vezes ele ficava assim mexendo a cabeça bem de pouquinho, sabe? De pouquinho porque já era um senhor, aparentemente ali, uns 54, 56, 57 anos. E com isso, e ele foi, irmãos. Ele foi, acabando o culto, nós íamos orar. Depois do culto, nós íamos orar. E muitas das vezes, a maioria de nós, né, que estávamos naquela obra de oração, nas madrugadas, apresentávamos, orávamos a Deus. Né? Louvado seja Deus. E nisso foi passando os tempos. E toda semana. Se eu não me engano, acho que foram ali umas 7, vou dizer reuniões de orações que nós tivemos. Nós fizemos ali, se eu não me engano, acho que pode ter sido só 7. Então, vamos fazer 7 semanas assim, vamos continuar orando, depois nós oramos em casa.
Irmãos, certo é, glória a Deus, santo é o Senhor, que o Senhor, como sempre faz, irmãos, Ele ouve as nossas orações. Como o irmão ali teve a direção de Deus, daquela quantidade de oração, daquele modelo a se fazer, louvado seja Deus, nós fizemos o que o Senhor colocou no coração dele, concretizou com o nosso coração, louvado seja Deus, confirmou com o nosso coração. Certo é, irmão, que passado um tempo, o irmão entrou na igreja caminhando, irmãos. Glórias a Deus, alabaias, glórias a Deus. Com a muleta, mas já caminhando, com dificuldade, mas já caminhando, irmãos. E o Senhor veio trazendo glórias, salabás, surialaias, glórias a Deus. E o Senhor veio trazendo para ele aquela coordenação motora do corpo. Ei, mas pensa no irmão feliz, irmãos. E ele veio aos pouquinhos, andando com dificuldade. Eu não sei quanto tempo que levou, irmãos. Não me recordo agora. Essa obra tem muitos e muitos e muitos anos. O Senhor me trouxe a lembrança. E esse irmão começou a caminhar. Começou, irmãos, a falar com dificuldade, mas falava tipo: oi, tudo bem? Aí já começou a falar, irmãos. E o Senhor é lindo demais, glórias a Deus. Tem que orar, irmãos, tem que falar com o Senhor, tem que buscar direção, irmãos. Glórias a Deus. E o irmão começou a falar aos pouquinhos. E nisso o irmão, ele, passado um certo tempo, porque nós falamos com o Senhor, nós oramos, nós clamamos a Deus. E confesso para os irmãos, em alguma das reuniões também dessas de orações, eu não estava lá, mas os irmãos continuaram. E falando com o Senhor, intercedendo junto ao Senhor pela vida desse amado irmão, louvado seja Deus, esse servo de Deus, eu não sei quanto tempo, que de repente ele estava já congregando ou estava congregado. Mas um dia, irmãos, um dia o Senhor mostrou, o Senhor apontou, e aquela situação, xalaias, glórias a Deus, aquela situação que se nós olharmos com bons olhos, eu acabei dando 10% que ele tinha sobre a coordenação motora, mas eu posso chutar que era uns 6% no máximo. Mas olhando com bons olhos, eu jogo até uns 10% que ele tinha controle. O Senhor virou eles, libertou ele do cativeiro, deu liberdade pro irmão. E aquilo ali virou 90%, irmão. Aquilo que ele só tinha os 10%, ao meu ver. Só os 10% lá que ele conseguia mexer a cabeça com muito custo, não falava. Aí o irmão, irmãos, passou um tempo, encontrei várias vezes com o irmão, indo sozinho, sem muleta, irmão, com sacola de supermercado, voltando para casa. E ele estava ali, creio eu, com uns 90%. Bom, irmão. Falava, mas falava com um pouco de dificuldade. E o irmão escolheu não usar muito a voz alta, mas falava mais baixinho. Ficava parecendo normal, mas ele falava assim: comigo está tudo bem. Se deu para os irmãos escutarem. Numa questão que ele falava igual outrora, que eu não vou remendar o irmão, que eu quis dar um exemplo certinho de como aconteceu essa obra. O Senhor tirou aqueles 10% e lhe deu os 90%, irmão, ao meu ver. Onde o irmão, glórias a Deus. Nossa, é muito linda essa obra. Eu fico lembrando assim, nossa, Jesus amado, que Deus fez na vida do servo de Deus. Deus tem para fazer na vida dos servos e das servas de Deus. É muito grandioso, muito honroso. Tem que orar, clamar, buscar, ficar em comunhão com o Senhor, glórias a Deus. E deixar o Senhor agir em seu coração, fazer as obras, que muitas das vezes as obras é lá dentro do coração. Muitas das vezes é lá dentro da alma até, irmãos. Mudando as vontades. De repente as vontades que o Senhor não se agrada, tirando, dando paciência, e por aí vai, meus irmãos. E o Senhor mudou o cativeiro do irmão, glórias a Deus. Onde ele me via, faz anos que eu não vejo,
Mas onde ele me via, eu parava, ia lá nele, irmão. Oh, meu irmão, saudava o irmão e dava-lhe abraço. Ele me abraçava forte. Você via a carinha tão boa do irmão. Já era um senhor já. A carinha tão boa do irmão. Isso aí eu já estou contando já há anos até depois dessa obra. Que se ele tinha uns 50 e tanto, eu já estava com 60 e tanto. Fazendo as compras dele, do supermercado, das vendas, as vendas que nós falamos, talvez das mercearias, andando, irmão, sem a muleta. Você via uma certa dificuldade. Aonde ele tinha, poderia dizer, ele tinha toda a dificuldade e uma pequeníssima porcentagem dele desenvolver alguma função que ele queria, no mesmo até de balançar a cabeça para cima e para baixo. O Senhor mudou o cativeiro e mudou tudo, ao ponto de falar, não, o irmão ele tem 100%, só que agora ele tem uma pequenininha dificuldade só para virar os 100%, ou seja, o Senhor virou do cativeiro, tirou ele do cativeiro, virou a chave na vida dele, glórias a Deus. Santo é o Senhor. E você acha que o Senhor não tem capacidade de virar a sua chave, irmãos? Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Vai congregar, buscar o Senhor, a palavra de Deus, vai se render ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará, irmão, tudo no tempo do Senhor. Demorou um tempo, irmão, não sei quanto tempo, mas aquele irmão, o Senhor virou a chave. Ele acreditou, confiou, louvado seja Deus. Quem sabe, ele se entregou e falou, ó, quem sabe, se esse irmão está falando isso, se acontecer isso, quem sabe hoje eu vou colocar os princípios de Deus na minha vida, eu vou colocar tudo aquilo que Deus fala que é meu, tudo aquilo que tem que ser, vou pôr mansidão, vou largar de ser de repente enjoado, chato, vou largar de ser isso, vou largar de ser aquilo. O irmão perdoa de falar desse jeito. Quem sabe ele começou a ler a palavra e o Senhor falou com ele colocou os preceitos no coração, glórias a Deus. Quem sabe, louvado seja Deus, só o Senhor sabe, meus irmãos. Oh, meus irmãos, santo, santo, santo é o Senhor, glórias a Deus, santo é o Senhor. Entregue, irmão, os seus caminhos, a sua vida ao Senhor. Confia, laxarabaço e araias, confia no Senhor. E no mais ele tudo fará, irmãos. Glórias a Deus, glórias ao Senhor. Põe os princípios de Deus na sua vida, irmãos. E viva segundo o que o Senhor quer para ti. Irmãos, esta é a obra, senão eu vou estender demais aqui. Glórias a Deus, santo, santo é o Senhor. Esta é a obra, meus irmãos. Se os irmãos sentir de enviar para alguém, envia nos grupos também, envia se o Senhor te fizer sentir. Louvado seja Deus, santo é o Senhor. Esta é a obra, meus irmãos. Deus seja sempre louvado. Glórias a Deus. Nossa, que obra linda. Eu lembro do irmão, santo é o Senhor. Glórias a Deus, santo, santo, santo. Ah, irmãos, glórias a Deus. Fico lembrando do irmão na cadeira de rodas. E depois ele andando na rua várias vezes, irmãos. E onde ele me vê, ele me abraça. Nossa, que sorriso bonito. Ele usa um chapelão daquele de fazenda, sabe? Para tampar do sol. Meus irmãos, é uma obra muito linda que o Senhor fez na vida desse servo de Deus. Glórias a Deus. Esta é a obra novamente, irmão. Deus seja sempre louvado. Glórias a Deus.